Olá, olá, olá! Eu espero que, apesar de todos os barulhos, todas as interferências de um sábado nublado, abafado e muito quente aqui no Nordeste, eu consiga fazer esse vídeo. Vocês vão ouvir barulhos externos, muitos barulhos externos, porque eu moro numa rua que o movimento é muito grande, porque é uma rua bem comercial e temos um vizinho de mudança, então tá bastante barulho. Além de umas aves que passam por aqui cantando, que essas sim tornam tudo muito mais belo, né? Então, vamos lá, né? Vamos tentar fazer esse negócio, né? Quem sabe a gente consegue. Enfim, hoje eu tô passando por aqui. Ah, vocês perceberam que eu cortei o cabelo? Cortei porque, como eu falei pra vocês no último vídeo, que eu tinha dado a sumida por N razões, e uma das N razões foi que eu fiz uma cirurgia. E depois dessa cirurgia, meu cabelo caiu muito e mudou a textura. Então, não sei o que é que está acontecendo. Eu tive que cortar para ver se ele dá uma melhoradazinha, né? Ó, barulhos. Mas eu vou prosseguir, tá, gente? Só se o barulho for muito alto, que não dê para eu fazer essa gravação e vocês não consigam me ouvir. Quando eu for editar, eu vou ouvir direitinho e vejo, tá? Hoje eu vim falar com vocês sobre um livro, o último que eu li, o último que eu li, né? Que o primeiro desse ano que eu falei com vocês foi A Inquilina de Wyatt Hall. Gente, vocês não se preocupem, que às vezes eu olho para ler, porque eu gosto de ficar vendo a natureza. E aqui de frente no meu quarto fica um pé de bananeira, fica um pé de mamão, tem passarinho, eles cantam, eu acho bonito, aí vou e olho, tá? O primeiro que eu li foi A Inquilina de Wyatt Hall e o segundo que eu li esse ano foi Felicidade Conjugal de Lev Tolstói, né? Essa belezura aqui. Então, acredito que ele já é bem conhecido, muito falado aqui na internet, mas como o propósito desse canal não é fazer apenas mais um canal sobre o livro, mas é uma questão bem mais pessoal, né? Que eu criei esse canal como um refúgio, assim como o Instagram também como um refúgio, para mim, né, é bem um refúgio emotivo mesmo, para me dar esse suporte. E eu, como eu gosto de ler e compartilhar, e nem sempre a gente tem pessoas que são do meu ciclo de convivência que leem também, então eu gravo esses vídeos para falar o que eu penso sobre esses livros. E eu geralmente não faço resenha, não chamo o que eu faço aqui como resenha, eu digo que estou contando história, né? É um relato do livro, afinal de contas. E então vamos lá. Felicidade Conjugal de Lev Tolstói é um livro bem curtinho, gente. Ó, vocês podem ver. Ele tem no máximo umas 100 e alguma coisa aqui na minha edição tem 114, mas ainda, fora isso ainda tem o pós-fácil do Boris Schneiderman, que foi o tradutor, e eu acredito, deixa eu ver aqui, tem só o pós-fácil mesmo, não tem introdução. Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a história de uma mocinha que perdeu o pai, que perdeu a mãe, mas que os pais dela tinham um amigo que era de alta confiança da família, né? E esse amigo de alta confiança ficou como um tutor, o administrador das finanças dessas meninas, porque eram duas filhas, né? E elas tinham também como eu posso dizer, uma governanta, não sei se seria bem esse termo, que foi o apego emocional dessas meninas depois que os pais faleceram. E essa primeira parte fala sobre a Matcha, que é o Masha, né? Na verdade é Maria, né? Mas aí o diminutivo fica Masha. E essa parte da adolescência da vida dela, que ela está entre os 16 e 17 anos, e esse vislumbre do primeiro amor, de se apaixonar, né? E essa paixão acontece justamente pelo homem que administra as finanças das meninas, que é o Sergei. Só que, a princípio, eles não se olhavam, não tinha esse olhar meio que de homem e mulher, mas ele olhava para ela com um olhar paterno e ela olhava para ele como uma pessoa já muito mais velha que ela, porque, afinal de contas, ela tinha 17 e ele tinha 36, né?
E para a época, 17 era a idade do casamento e 36 já era uma pessoa assim, já era no mínimo um solteirão, né? Que ele já era. E ele já nem considerava mais a possibilidade de casar, ele morava com a mãe, administrava as finanças dele e as finanças dessas meninas. E, no entanto, antes dos pais delas morrerem, tanto o pai quanto a mãe, quem que morreu primeiro foi o pai, eles expuseram o desejo de que eles dois viessem a casar. Mas não existia essa ligação entre eles, né? Porque, como eu disse, ela não via ele como o príncipe encantado da vida dela, e ele olhava para ela como uma mocinha que ainda tinha muito que viver, que ainda tinha muito que curtir, aprender, se apaixonar e se deslumbrar com muitas coisas. E, de fato, é o que acontece, né? Mas nesse período, nessa primeira parte do livro, começa esse sentimento de euforia, de gostar, de se entenderem como homem e mulher, de começarem a se apaixonar, de olhar com outros olhos um para o outro. Gente, tá muito quente aqui. Não tô nem maquiagem não adianta colocar, porque senão derrete tudo e vai-se embora. E eu não quero perder a luz do dia. É melhor do que ficar trancada ali, ó, ar-condicionado, e ficar com a luz ligada, né? Acho que não fica legal, não. Prefiro essa luz aqui. E, então, voltando ao raciocínio, que eu já me perdi o fio da meada. Sim, que eles não começaram a despertar esse olhar mais interessado, digamos assim, um pelo outro, né? A paixão entre eles começou assim, de uma forma bem devagar, bem lenta, eles não se davam tanta conta assim. Eles até tinham um certo receio, principalmente ele tinha um certo receio de falar dessa paixão, porque ele já se achava muito velho, muito experiente para ela, e ela muito mocinha ainda. Mas aí as coisas foram acontecendo e eles conseguiram, enfim, chegar a esse consenso de que se gostavam, né? Então a primeira parte do livro é essa. A segunda parte do livro já vem a parte do casamento, quando a realidade de fato chega, né? Que começa a passar aquela paixão, começa a vir a rotina do dia a dia, e que não era como na cabeça dela imaginava que era só aquela vida maravilhosa o tempo todo, aquele amor, aquela paixão o tempo todo. Não, não era bem assim. Como eles moravam no campo, e ele percebeu que ela já estava ficando meio borocochô, meio tristonha por causa desse tédio, que ela estava entediada, pronto, a palavra é essa. Ela estava entediada, eles resolveram se mudar para a capital, para a cidade, né? Então, quando eles chegaram na cidade, ela ficou completamente deslumbrada com os bailes, as pessoas, os que estava conhecendo, de conhecer os príncipes, de ser admirada por muitos, porque ela era uma mocinha uma mulher já, né? Uma mulher muito bonita, e ficava lisonjeada quando era tida como a mulher mais bonita do baile, do salão, que era diferente do que Serguei queria para a vida dele, porque ele queria uma vida calma, queria uma vida que fosse confortável, e jamais para a idade dele mesmo. E ela, como ainda muito nova, queria essa agitação, queria essa vida. Que eu acho que no começo do livro, na primeira parte, isso foi um assunto que ele até mesmo colocou para si e expôs para ela também como sendo a desculpa, porque ele já queria uma vida mais calma, e ele sabia que ela ia passar por esse momento de querer viver, de conhecer, de estar em festas e tudo isso, né? Então, como o casamento já estava no entediado, na segunda parte, quando eles viajam para a cidade, foi que o negócio começou a desandar, né? Eles começaram a ir para esses bailes, aí começou a haver esse desgaste do casamento, aí essa parte da paixão, ela foi se acabando, né? Porque a gente sabe que a paixão, ela tem um período, ela não é para sempre. Aí veio o primeiro filho como uma tentativa de amenizar e de salvar mais esse casamento, mas todo mundo sabe que filho não salva casamento. E eu acho que filho soma quando, né, quando a relação já está bem estabelecida, que a relação ela é bem administrada e ela é confortável para o casal, o filho soma. Mas na situação deles não aconteceu bem isso, né? Então esse desgaste continuou, é tanto que houve um período que ele voltou foi para outra casa de campo. Ela continuou na cidade, continuou nos bailes, continuou em todos esse deslumbramento da mocidade. E depois de um tempo, veio o segundo filho. E só então, quando esse casamento estava bem desgastado,
eles pararam e tiveram uma conversa na real, né? Na real mesmo, eles expuseram tudo, colocaram tudo na mesa, disseram tudo que tinha para dizer um ao outro, e existiam duas situações, né? Todo mundo, as pessoas que são casadas ou que já foram casadas, sabem que o casamento passa por esses altos e baixos, mas existe uma situação que ela é insustentável, né? Então, ou você decide se separar, ou você decide continuar a vida e tentar tudo novamente. E eles, eu acho que para a época também seria bem conveniente uma separação, né? Eles resolveram continuar com esse casamento, mas eu acredito que esse amor mesmo assim, eu já nem falo mais da paixão, porque a paixão já havia terminado desde o começo da segunda parte. Mas esse amor mesmo, eu acho que ele teve que ser repensado, reaprendido de uma forma diferente, sabe? Talvez não muito mais como um casal assim que se olhasse com muita admiração, que, sabe? Porque eu acho que depois que a paixão passa, o que vai firmando o casamento é esse amor, que é a admiração, que é o que você constrói no dia a dia, e que foi o que foi muito difícil para eles construírem. Primeiro porque quando eles casaram, eles foram para dentro da casa dos pais da mãe dele, né? E depois eles quando eles foram para a cidade, ela passou a ter essa convivência social intensa. E eu acho que eles não tiveram esse tempo para concretizar de fato esse vínculo, que é o que faz com que o casamento dure. E eu acho que é interessante ler essa última parte aqui do livro que ela fala. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler esses dois últimos parágrafos, tá? Que diz assim: Ivan Sergei, né, que é o nome do esposo dela, disse meu marido, tocando-o com o dedo abaixo do queixo. Mas, novamente, cobri depressa Ivan Sergei. Ninguém além de mim devia olhá-lo por muito tempo. Olhei para o meu marido, os seus olhos riam, fitando os meus, e pela primeira vez, depois de muito tempo, eu sentia leveza e alegria ao olhá-los. Então, para vocês verem que essa leveza e alegria só aconteceu na primeira parte, na parte da paixão. Quando começou o casamento, esse negócio começou a desandar, né? E o último parágrafo diz assim: a partir desse dia, terminou o meu romance com meu marido. Então, eu acho que esse terminou o meu romance soa bem um pouco mais pesado, né? Dá essa ideia de que amor, 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 né? Fica aí as reticências. O sentimento antigo tornou-se uma recordação querida, algo impossível de trazer de volta. E o novo sentimento de amor aos filhos e ao pai dos meus filhos deu início a uma nova vida, de uma felicidade completamente diversa e que ainda não acabei de viver. Então, eu acho que teve que ser reinventado, teve que ser reestruturado, muita coisa aqui. E eu gostaria muito que o Tolstói tivesse escrito uma terceira parte para a gente saber como que foi essa relação, né? A gente pode presumir como que foi essa relação daí para frente, mas eu gostaria muito de ter uma terceira parte e ele tivesse feito isso. Claro que hoje em dia a gente sabe que não é mais possível, porque o Tolstói não é mais vivo, mas assim, é uma narrativa muito boa, vocês sabem, falando de Tolstói não há o que se dizer, né? Ele escreve muito bem. Eu acho que os russos, eles conseguem entrar na alma, né, nesse interior e falar mesmo assim, de dentro e para dentro das pessoas, né? E o Tolstói consegue isso de uma forma maravilhosa. Eu acho até que eu gosto mais dele do que o Dostoiévski. Não que eu não gosto do Dostoiévski, tá? Mas às vezes a gente vai se apegando mais a um autor, talvez pela forma que escreve, talvez pela forma, essas coisas assim. Mas em matéria de conhecimento de dentro, eles são muito bons. É uma novelinha rápida, dá para ler numa sentada. Eu achei o começo um pouquinho arrastado, mas só o comecinho mesmo.
Depois você vai pegando o jeito dessa narrativa e as coisas vão fluindo, né? E você quer ver como vai acontecer o desenrolar desse casamento. Então, eu acho que o título foi muito bem dado. Felicidade conjugal, né? Que a gente aqui não está falando de paixão de casamento. Estamos falando de felicidade e conjugal, que se constrói durante a vida. E eu acho que foi isso que eles foram construindo depois dessa reviravolta enorme que houve no casamento deles, né? Porque foi preciso que eles fossem bem sinceros consigo mesmos e falassem tudo o que estava acontecendo, que cada um estava sentindo. E, gente, não é nem uma dica, né? Que eu acho que dica é uma coisa tão supérflua para dizer sobre um livro tão bom. Né? Essa recomendação. Eu deixo essa recomendação para vocês, para quem quiserem ler, se vocês gostam. Para quem nunca leu nada russo, é um bom começo, porque ó, é fininho, não é nada grande, não vai assustar, né? E vocês vão pegando o jeitinho de como os russos costumam escrever seus textos, suas narrativas, seus poemas, suas novelas e seus contos, né? Então, eu vou ficando por aqui, que esse vídeo já tá enorme, enorme, enorme. Já estamos com 17 minutos e eu prefiro fazer vídeos menores. É isso. Qualquer hora a gente aparece por aqui e até já. Tchau, tchau.